Ei, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa, mais uma aula de exercícios sobre limites. Trago então essa questão para a gente se divertir bastante. Considere a função dada pela lei f de x igual a essa função racional, cujo quociente tem dois polinômios, um de grau 3 a priori e outro de grau 2 no denominador, o de grau 3 no numerador. Determine o valor das constantes a, b, c, d, tal que o limite dessa função, quando x tender para menos infinito, a função no infinito, resultar em 5. E o limite dessa função, quando x tender para menos 2, para a constante menos 2, resultar em menos 3. O que devemos fazer? Se liga, vamos trabalhar primeiro com essa informação. Sendo limite com x tendendo a menos infinito da função igual a 5. Temos. Se liga. Para que um limite no infinito de uma função polinomial seja uma constante, resulte em uma constante não nula, ou seja, quando é que o limite, quando x tende a mais ou menos infinito de p de x sobre q de x será constante? Todas as vezes que o coeficiente n do p for igual ao coeficiente o grau m do p for igual ao grau m do Q, tá? E se acontecer isso, o resultado será a n sobre bm. Lembram disso da aula de limite da função racional no infinito? Se não lembra, dá uma revisada, tá bom? Então, só vai dar um número que é não nulo, tá? Se o grau de cima for igual ao grau de baixo. Polinômios de grau iguais, tá? De mesmo grau. Porém, a gente observa que pela expressão dada, o grau de cima a priori é 3, enquanto o de baixo é 2. Para que os graus sejam iguais, né? Como isso ocorre, sendo isso igual a 5, automaticamente já podemos afirmar que o A vale quanto para que isso aqui ocorra, que ele está dizendo que ocorre, o A deve ser 0, porque o coeficiente de grau 3 tem que ser nulo para assumir o grau 3. E assim o polinômio ficar com grau 2. Daí, o que é que eu vou ter? Eu terei limite de x tendendo a menos infinito com bx ao quadrado mais 6x mais d mais 10 sobre x ao quadrado menos x menos 6 igual a 5. Para que isso seja igual a 5, implica logo o quociente entre os coeficientes, ou seja, o b, que é o coeficiente do grau maior, que é o grau 2 agora, sobre o coeficiente do grau maior, que é grau 2 aqui, que é 1. Esse resultado tem que ser igual a quanto? A 5, também pela propriedade. Logo, implica que o b vale quanto? 5. Então, já achamos com isso o valor de duas das constantes procuradas. A constante A, que tem que valer 0 para que aconteça essa situação, e a constante B, que tem que valer 5 para que também aconteça essa situação. Beleza? Agora vamos para outra situação. Aí a cara do polinômio será 5x ao quadrado mais 6x mais d mais 10. Pronto. Já tenho mais ou menos a cara dele, né? E você pode dizer que... Não vou escrever não. Deixa aqui, a gente subentende, tá? Para outra informação. Então, sendo essa informação, eu obtive com isso duas constantes. Agora eu vou considerar outra informação, porque essa daqui já deu, já me trouxe tudo que eu poderia ganhar com ela. Agora, sendo a outra informação, sendo
a outra informação que diz o seguinte, que o limite, quando x tende a menos 2, dessa função será menos 3. Bom, se isso ocorre, implica então o seguinte, que o limite com x tendendo a menos 2 dessa função, ou seja, 5x ao quadrado, que eu já achei que b vale 5, mais 6x mais d mais 10, sobre x ao quadrado menos x menos c, tem que ser menos 3. Tem que dar um resultado. Olha só, se eu fizer tender a menos 2, o denominador tenderá a quanto? 4 mais 2 menos 6, que dá 0. Então, o denominador está tendendo a 0. Para que o denominador tenda a 0 e eu tenha ainda a existência de limite, o numerador também vai ter que tender a 0. Por quê? Se o numerador não tender a 0, significará constante sobre 0. E constante sobre 0, a gente sabe que dá o que no quociente? Infinito. Não daria algo finito. Tá? Aqui é uma questão de raciocinar sobre as possibilidades com o limite. Ok? Se aqui tendeu a 0, a única possibilidade é que em cima também tenda a 0, para gerar indeterminação 0 sobre 0 e eu remover. Que aí nesse remover pode gerar um valor, eu vou forçar a gerar um valor fixo, que eu já sei que é menos 3. Tá? Por quê? Se em cima não for 0, for algo diferente de 0, daria constante sobre infinito. Constante sobre 0 que tende para infinito, e isso não deve ocorrer, porque a resposta não é infinito, é um número menos 3. Tá? Então, forçosamente, aqui em cima deve tender para 0. Mas se aqui em cima tende para 0, significa que menos 2 é a raiz desse polinômio. É desse, se eu fatorar vai aparecer menos 2 aqui, e também é desse. Se é a raiz desse polinômio, significa que eu posso utilizar Briot-Ruffini, como a gente viu na aula passada de exercícios, e forçar a reescrita disso do polinômio que está aqui em cima, que eu vou chamar de P, é o P. E esse P deve ser divisível por x mais 2. O polinômio x mais 2, porque o a vale menos 2. Tá? Então, usando o Briot-Ruffini, o que é que eu vou ter? Eu vou dispor os coeficientes desse polinômio e dividir isso por menos 2. Quais são os coeficientes? 5, que é o coeficiente de grau 2, C, que é o coeficiente de grau 1, e D mais 10, que é o coeficiente de grau 0, é o termo independente. Aqui é um número só, tá? Aqui tem x, aqui tem x ao quadrado e aqui não tem x. É o número que sobrou, é o termo independente. Embaixo desse termo independente, o resultado, o resto, tem que dar 0. Porque eu estou dizendo que isso tem que ser divisível por menos 2. Daí o que é que acontece? Usando o Briot-Ruffini, eu desço o 5, multiplico menos 2 por 5, dá quanto? Menos 10. Menos 10 mais C dá quanto? Menos 10 mais C. Tá? E multiplico. Menos 2 vezes menos 10 mais C. Esse resultado deverá ser igual a 0. Ou seja, esse resultado, multiplicado e somado com D mais 10. Bom, menos 2 vezes menos 10 mais C dá o quê? Mais 20 menos C. Mais 20 menos C mais D mais 10 dá 30 menos 2C, menos 2C na verdade, mais D. Multiplicando esse e somando com esse, ó, dá mais 20 menos 2C, somado com 10 mais 30 menos 2C mais D. Esse resultado aqui tem que valer 0. Já é uma equação que eu vou mexer. Beleza?
Por outro lado, qual é a fatoração do meu P? Mais o meu P, então, vai poder ser escrito como, aqui é o polinômio do quociente. Vai ser escrito como x mais 2, que é o divisor, vezes o quociente. Quem é o quociente? Aqui é grau 2, usando o Briot, desce para grau 1. 5x mais menos 10 mais c, ou seja, mais c menos 10, que aqui é um número só, tá? Esse é o polinômio multiplicado aqui, vai dar o polinômio p de x. Eu fatorei ele, tá? Fica aí que eu vou apagar para a gente continuar. Então, pessoal, continuando, eu deixei aqui o que tínhamos, na parte que estava faltando para descobrir o c e o d, que são as constantes que nos faltam. O a vale 0, o b vale 5, foi o que já encontramos. Então, falta encontrar o valor de c e o valor de d, que a questão está solicitando. Se liga. Bom, eu já fatorei o p. Então, já que eu fatorei o p, eu posso reescrever, logo, eu posso dizer que o meu limite, com x tendendo a menos 2, pode ser reescrito, esse polinômio p de x pode ser reescrito como x mais 2 vezes o outro polinômio de primeiro grau, 5x, mais c menos 10, sobre, fatorando esse polinômio aqui, as raízes são menos 2 e 3, que dá menos 6, e aqui dá mais 1, isso mesmo. Então, dá menos 2 e 3. São as raízes desse polinômio, tá? Use delta, fatore, veja aí, encontra essa fatoração para o polinômio x ao quadrado menos x menos 6. Beleza, esse resultado ele vale menos 3. Pronto. Bom, como aqui, teoricamente, eu forcei, tem uma indeterminação 0 sobre 0, agora eu vou tirar essa indeterminação, simplificando x mais 2 e x mais 2, o que gera a seguinte situação. O que sobra tende para quanto? Substituindo menos 2 vai dar menos 10, com menos 10, menos 20 mais c é um número, e aqui embaixo tende para quanto? Menos 5. Quando eu obtiver, daí eu vou obter, melhor dizendo, o resultado menos 20 mais c sobre menos 5, que dá, como resposta simplificada, menos 3. Agora é só fazer conta. E se implica, então, que aqui é o resultado do limite, ó. Esse resultado, então, vai dar menos 20 mais c igual a 15, fazendo multiplicação. Implica, então, que c é igual a 35. Pronto. Achei o valor da constante c. Tá? Passei para cá, 35. Então, usando a outra informação que eu tinha aqui guardada no resto, porque para fazer isso tudo, o resto tinha que ser zero, porque isso tinha que zerar esse polinômio para gerar indeterminação 0 sobre 0. Se liga. Então, 30 menos 2c mais d, que é igual a 0, implica, substituindo o valor de c, 30 menos 70 mais d igual a 0. Portanto, d vale o quê? 30 menos 70 menos 40. Passa para o outro lado, 40. Então, d vale 40. E simplesmente eu acabei a questão. Uma questão super interessante, mexeu com várias coisas de limite, mexeu com limite no infinito, limite no ponto, indeterminação 0 sobre 0, indeterminação infinito sobre infinito, muito bacana. Usei Briot-Ruffini, massa, é isso que eu gosto. Se liga. Finalizo por aqui essa resolução de exercícios. Brevemente a gente volta fazendo mais exercícios no futuro e mais conteúdos de limites e outros tópicos da matemática, beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu, galera!